No princípio era o Verbo, e o Verbo era o próprio Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu me chamo Dalécio e eu te convido a tomar a palavra de Deus e abrir em João capítulo 1, versículos do 1 ao 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que foi feito. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por Deus, chamado João Batista. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele mesmo, do próprio João. Não era a luz, mas devia dar testemunho dela. Ela, a palavra, era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, a todos iluminaria. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio da própria palavra, mas o mundo não a reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus a rejeitaram. A quantos, porém, a receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que creram em seu nome, que foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E a palavra se fez carne e veio habitar no meio de nós. E nós contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama: foi dele que eu disse, era dele que eu falava, dizia João. O que vem depois de mim, na verdade, está à minha frente. Veio primeiro do que eu, porque existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos a graça sobre a graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais o viu. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, a palavra de hoje, ela é plena. Ela é princípio, meio e fim. O evangelho de hoje é pleno. Estamos falando do verbo, a palavra. Porque no princípio era a palavra. O verbo era o próprio Deus. E o verbo se encarnou no meio de nós. O verbo se tornou carne para nos amar em plenitude. O interessante é que a palavra é muito profunda, e ela acaba nos mostrando que mesmo Deus, sendo a palavra, o verbo, ele não se contenta em ser Deus. Ele não se contenta em ser somente a palavra. Ele precisava se fazer carne, se fazer homem como nós, sofrer como nós, chorar como nós, morrer como muitos de nós, para nos dar a salvação. Ele nos dá um precursor chamado João Batista, para que João Batista alerte-nos da salvação que viria a partir de uma virgem, de uma mulher escolhida dentre toda a humanidade, para conduzir no seu ventre a glória de Deus, conceber um filho não da carne, conceber um filho não de sangue, mas um filho
do Espírito Santo, mas um filho completamente diferente, embora se tornando carne, mas não concebido da carne, porque o Verbo se fazendo carne para nos mostrar o tamanho do amor de Deus por nós. Isso é muito profundo e muito lindo, amados irmãos. Por isso eu te proponho tomar essa palavra quantas vezes você desejar. Leia João capítulo 1, versículo do 1 ao 18 profundamente, de maneira orante, que a cada vez que você ler essa palavra, você vai perceber a grandeza dessa palavra na sua vida. Porque veja, a palavra no princípio era Deus. Mas mesmo a palavra sendo Deus, ele não se contentou. Ele preferiu aprofundar essa grandeza. Ele preferiu aprofundar essa palavra, tornando-se homem como nós. Nascido de uma mulher, gerado no ventre de uma mulher, mas não gerado pelo sangue nem pela carne, gerado pelo Espírito, esse Espírito que vem dar a vida. Embora muitos de nós tenhamos rejeitado essa palavra, mas muitos aceitaram a palavra e salvaram-se, foram salvos porque aceitaram a palavra. Por isso, meu irmão, tome essa palavra e leve-a no seu coração, aceite Jesus como Senhor da sua vida e tudo na sua vida será diferente. Eu vos garanto, ele não é um homem de mentira. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, Senhor. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.